começar o podcast mais raiz da internet. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Sim, senhoras e senhores, chegamos para mais um Matrix Podcast e hoje o nosso Matrix Podcast é o programa que é o Fala Luciano, com ele, Luciano César, nosso cadeira cativa, o nosso único entrevistado que tem um programa exclusivo aqui em nosso canal, onde ele responde as centenas e milhares de perguntas enviadas para o nosso canal, que são selecionadas pela nossa produção para montar esses episódios para vocês e a gente conseguir dar a contrapartida sobre as dúvidas e as respostas que o pessoal espera que o Luciano responda. Luciano, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso EP número 9 do Fala Luciano. Já foram mais de 200 perguntas que você respondeu e hoje é um programa especial, Luciano, porque é um programa muito voltado à política. Depois nós vamos gravar outros que são os programas sobre espiritualidade, sobre conhecimentos, sobre mistérios, mas hoje as perguntas que foram selecionadas pela nossa produção, elas são muito sobre a política, que é o que está fervendo no mundo e no Brasil. Verdade. Então eu vou te deixar com uma breve apresentação e nós já vamos começar com esse bombardeio de perguntas. Olá, Fernando, gratidão pelo convite, né? Todos vocês no nosso programa, Fala Luciano. Eu fico muito feliz com a participação, com o carinho, né? Já vão pedindo que já comece dando o seu joinha, o seu like aí, porque hoje o programa vai pegar fogo. A gente está afiado aqui com muita coisa. Então, obrigado à equipe aqui do Matrix Podcast, melhor podcast aqui da região. Estamos juntos para esclarecer as dúvidas. Então, Fernando, fica à disposição. Vamos lá, larga. Vamos lá, Luciano. Então, a primeira pergunta. O pessoal quer que você fale sobre Bukele, presidente de El Salvador. O Bukele ele é um linha dura, né? Que foi deixado. O Bukele foi eleito ali o presidente de El Salvador, que é um país aparentemente não é um país pequeno, mas um país que está dando exemplo a todo mundo como se trata com as pessoas do mal. E o Bukele, então, ele provavelmente é um membro ativo da Aliança da Terra que veio para também fazer essa parceria. Ele, o Milei, o Loirão e o nosso capitão, e mais alguns outros que a gente não tem o nome, que estão fazendo botando os novos modelos de gerência que vai acontecer nos países. Ou seja, tolerância zero com a criminalidade, e um rigor muito grande para aqueles que querem se comprazer com a delinquência. Então, lá no El Salvador, eles colocaram um presídio lá de segurança máxima, onde não tem colchão, não tem nada, o pessoal dorme mesmo no cimento lá, e um rigor extremo, assim, para que as pessoas se desiludam com o delito e se voltem para o bem. E aconteceu de fato isso. A criminalidade nesse país, El Salvador, se foi reduzida a quase zero depois do endurecimento que esse presidente Bukele ensinou à sua população. Porque para a pessoa ser delinquente, ela tem que pensar muitas vezes, porque sabe que quem entra naquele presídio não sai nunca mais, né? Então, esse é um modelo que será adotado também pelo Milei na Argentina, que já está fazendo essa mesma situação ali, está tentando copiar, né? E será também colocado provavelmente no Brasil num futuro próximo, ou seja, tolerância zero para os criminosos. Isso dá uma tranquilidade para a população, de maneira que a população trabalhe e faça a sua vida tranquila, sem se preocupar com a delinquência que rouba todas as divisas de um país e a riqueza. Muito bem, Luciano. O pessoal está pedindo essa pergunta, ela foi muito pedida e ela tá muito quente nesse momento, principalmente no dia de hoje, tá? O tio Bidê está querendo G contra Putin antes do Loirão assumir. Você acha que isso irá acontecer?
Assim, temos que entender um sistema mais amplo, né? Uma visão macro. A canhota mundial está perdendo, já perdeu, está desesperada, está tentando os seus últimos recursos para promover uma G mundial, porque aí ela teria ainda uma sobrevida de alguns meses ainda de vida adicional, porque sabe que se deixar nesse ritmo, a vida deles é restrita a poucas semanas e acabou para eles. Então, eles têm que criar um fator novo para distração. Como bichinhos e paninhos já não cola mais, né? Pode falar o bichinho que quiser, não cola mais, ninguém mais acredita nisso. Paninho também, né? Ninguém mais acredita nisso. Então, o que eles têm que fazer? Uma falsa narrativa, uma falsa bandeira para que a humanidade se disperse, se distraia com as maldades que a canhota está fazendo no mundo, como os casos lá do P. Diddy e outros mais, da ilha de EPS tem e outros mais, para que a humanidade não foque nessas maldades que eles faziam e sim nessa nova distração. Então, a AG estará sendo colocada como uma distração não no sentido de distrair, mas de as atenções serem voltadas para aquilo e esquecerem o resto. Então, eles estão ameaçando a onça com vara curta, como falou, né, que o Tio BD vai fazer de conta que vai mandar algum foguetinho para a RU. A RU, por sua vez, já falou que se isso acontecer, eles vão mandar um cogumelo para a UCR, né, e para os locais lá da OTAN e tudo mais. Então, como eu falei, é uma falsa bandeira, uma falsa narrativa, que vai ser anunciada, mas não vai ser concretizada. Então, é provável que para os próximos dias seja anunciado que começou uma terceira G com um cogumelo ali naquele local e tal. Eles vão fazer isso, faz parte do script deles. Só que muitas das coisas que acontecem ali são CGI, são computação gráfica, são falsas narrativas, para que haja uma narrativa de G mundial e dessa maneira possam ser acionados as tropas reais do mundo para acionar aí uma lei marciana, vou falar assim, que seria marcial, né? Lei marciana no mundo, para que todos sejam levados à detenção e retirada desses agentes do mal que dominam a Terra há tanto tempo. Então, sim, vai haver uma tentativa de anunciar uma narrativa dessa G para os próximos dias, semanas, talvez um pouco mais. Não deve ir muito longe, porque o período deles está terminando. E com a entrada do Loirão, que já entrou, né? E o Loirão já está assumindo antes do dia 20 de janeiro, ele já está fazendo ações muito fortes, então eles têm pressa de fazer isso quanto antes. Então, sim, já está anunciado, até eu vi hoje no jornal, que a UCR anuncia que está já alvejando a RU com o foguetinho do São João, né? E muitas coisas mais, que é para eles tentarem revidar e começar essa falsa narrativa da terceira G mundial, que já nasceu falida, que não vai dar certo, mas vai ser anunciada. Então, prepare-se que isso vai ser anunciado para os próximos dias. Vamos lá. O Loirão, o que vai acontecer com o mundo após ele assumir? Pois é, o Loirão ele teria que assumir dia 20 de janeiro, oficialmente, nos Estados Unidos, essa é a regra. Porém, ele poderá e já está fazendo as suas ações agora, porque, como eu sempre falei, na verdade, ele nunca saiu do poder, né? Ele sempre esteve lá. E com o caso Brunson, que é um caso que eles vão fazer a anulação das escolhas que aconteceram em 2020, porque comprovaram, com todos os dados, que tudo foi maracutaia. Então, é provável que com esse caso Brunson, acompanhem bem esse caso Brunson, que vai talvez dar a entrada dele em dias anteriores, agora para os próximos dias. Então, acreditamos que já em dezembro ele vai começar a tomar todas as ações que são necessárias para a limpeza do país, na América dos Estados Unidos e também, e por consequência, no mundo todo. O que acontece lá, acontecerá também na América do Sul e em demais países. Então, a gente está vendo agora esses dias que se aproximam. Então, eu repito, o Loirão vai começar a fazer as coisas antes do tempo, pois já está acontecendo. Até como tu me colocaste, seria uma pergunta muito interessante. Quais são as ações que o Loirão já está fazendo desde agora? Não é que ele vai fazer, ele já começou essa semana, já está atuando lá de maneira muito grande. Depois eu vou explicar algumas das ações fortes que foram anunciadas desde o primeiro dia da sua posse, né? Então a coisa vai pegar fogo mesmo. Dezembro será muito quente nos Estados Unidos e no mundo todo. Muito bem. A G em Israel vai acabar após o Loirão assumir?
presidente? Sim, sim, já está sendo... É que, assim, Israel é um caso um pouco à parte, que ali é mais uma falsa bandeira. Eles têm que deixar o clima meio quente ali para conseguir limpar todos os porões, todos os túneis que existem lá embaixo. Então, eles vão manter essa narrativa de G ali, mas, na verdade, não vai acontecer nada de muito grave ali. Tanto que o grupo do Iêmen, chamado de Houthis, né? Já anunciou que eles vão cessar fogo desde o primeiro dia que o loirão foi escolhido. Então, alguns grupos já estão depondo suas armas e dizendo que vão parar de fazer esse conflito ali. Então, só que Israel vai ser deixado por último, porque ali é uma situação um pouco mais complexa, que existem locais lá dentro, né, grupos dentro do próprio Israel, que necessitam ser extirpados. Então, não vai ser tão fácil assim dizer, vamos parar o conflito hoje, não tem mais nada. Eles vão manter ainda por um certo tempo até limpar todos esses focos dentro de Israel, dentro do IRA, né, e outros países vizinhos ali, como no Líbano. Então, são focos específicos que têm que ser limpados. Então, por enquanto, vai continuar essa falsa narrativa, mas também não vai muito longe. Mais uma pergunta aqui, então, Luciano. Elon versus ADM. Vai ter revanche? Ah, sim. O Elon é a pessoa mais poderosa do planeta hoje, né? Digamos, dentro do seu poderio econômico, está comprando o mundo todo. É um conflito assim desleal. Então o Ali ele está aí somente com narrativas e ameaças e tentando intimidar as pessoas. Então você sabe, quando a pessoa ela é fraca, ela mostra-se forte. E quando ela é forte, ela mostra-se fraca. É bem a lei do Sun Tzu, né? Naquele livro Arte da Guerra. Então, o Ali está se mostrando forte porque ele é fraco, ele não tem mais força nenhuma, ele já é um moribundo ali que está para cair para os próximos tempos. Então, assim como o Elon é um laranja da aliança, o Ali, ele não é uma pessoa, ele é um laranja do sistema, né? Uma laranja da NOM. Então, a NOM diz, você faz isso, faz aquilo, manda botar esse em cana e tal, ele faz, ele cumpre ordens. Então, enquanto a NOM tiver alguma força ainda no Brasil, porque no mundo já estão perdendo, né? Eles vão utilizar o laranja como garoto de recados da NO, né? Mas ele por si próprio não tem mais força, ele vai ser levado em cana muito logo pelo Elon. Então o Elon está tirando sarro, está rindo da cara dele e de todos nós que ainda temos intimidação com essa pessoa. Então é só um jogo de narrativas, né? Quem detém a narrativa ainda tem algum poder, alguma barganha. Mas isso também está muito perto de acabar, até porque o loirão está comprando agora todos os meios de comunicação do mundo e as narrativas que antes eram apoiadas pelos meios de comunicação, agora estão sem lastro, né? Não vão conseguir mais. Então, eu sempre digo para as pessoas, é uma questão de tempo. Temos que ter um pouco de paciência, porque as coisas estão caminhando dentro de um ritmo seguro. Se caso acelerar esse ritmo e derrubar antes do tempo, pode haver uma represália, tanto dos malignos, né, das milícias, que pode haver um conflito, uma pequena guerra civil no Brasil. Então, eles têm que agir dentro da prudência, da sabedoria e da serenidade. Então, aguente firme, essa gente vai cair, todos eles, é o barbudinho, é o sem cabelo, vão cair todos e vão cair para sempre. Mas isso não pode ter efeitos colaterais. Então, o que a Aliança quer é deixar que isso caminhe de uma maneira que o mal se exponha, mas não seja necessário atuar com meios não convencionais, como, por exemplo, pagar milicianos dos morros para descer nas cidades, fazer maldades, botar algum tipo de sabotagem, alguma coisa. Então, eles querem evitar isso, por isso essa certa lentidão que está acontecendo para a derrubada de todos. Vamos lá. A primeira-dama esbanja que mandou o Elon. Fuck you. Fuck you. O que você pode falar sobre isso? Está sendo motivo de comédia no mundo todo isso aí, né? O pessoal faz memes, né, com galinhas, com coisas. Tem umas comédias assim que estão sendo colocadas aí. Porque, assim, as pessoas acham que vão derrotar o sistema do bem. As pessoas querem falar mal das pessoas que estão trabalhando para o bem da humanidade, como o Elon, como o Loirão, como o Putin. Então, é uma conversa assim de gente sem cabeça, né? E ela, por outro lado, está fazendo a sua parte de expor o Brasil ao ridículo, expor esses governantes brasileiros ao ridículo.
Porque quando a pessoa cai nesse gosto do sarcasmo mundial, né, ela perde força, ela perde credencial. Então, é bom que esse sistema que está aí faça o maior número de bobagens possível e imaginável para que eles mesmos se desmanchem por si próprios, eles também percam a sua força. Porque um líder que é debochado, que é zoado, ele não tem mais força, né? Ele vira chacota, vira memes. Então, cada vez mais essas pessoas estão sem respaldo popular e sem o menor tipo de apoio popular. O apoio deles vem ainda de alguns militantes pagos, né, que está também se reduzindo cada dia mais, porque o dinheiro também está acabando na mão dessa gente. Então, como eu falei, é uma questão de tempo para todo esse sistema ruir de uma maneira irreversível e sem volta, e a ascensão das forças do bem, que são comandadas hoje pelo Loirão, pelo Elon e pelas pessoas que estão trabalhando em apoio a eles, como no caso também o nosso capitão. O Loirão vai prender o Maduro? Ele já falou que dia 1º de janeiro de 25 vai entrar o Edmundo Gonzalez. Ele falou abertamente isso, tem vários posts que falam sobre isso, né? Ele já, dia 1º de janeiro, né? Faltam 40 dias aí por aí, vai entrar o Edmundo Gonzalez na AVZ e vai acabar essa farra do boi ali, que já está também alvo de comédia no mundo todo. Então, o MAD também está sendo um motivo de comédia, porque sabe que ele não tem força, ele não tem poderio, não tem apoio logístico, não tem apoio bélico, não tem nada, ele só tem narrativa. Já todos os seus sósias anteriores já foram eliminados. Ele tinha 4, 5 ou 6 sósias, todos já foram para aquele lugar, acabaram, né? Uns foram abatidos, outros foram eliminados, um fugiu porque deu no pé. Tinha um ator mexicano que ele sentiu o drama, ele deu no pé, largou, tirou a máscara, fugiu como ator mexicano, né? Ele tinha até mostrado a foto dele, era bem parecido, mas não era igual. Fugiu, né? Então, esse que está aí é o último ator, não é o original. O original, ele diz que está assim, deformado, está com o rosto desse tamanho, de tanto talco que cheirou e tal. Ele está obeso, está irreconhecível o original. O original não é esse aí. Esse aí é um dublê, é um clone, mascarado, sei lá, qualquer coisa, menos o original. O original que a gente já tem informações que ele estaria refugiado em algum local secreto ou já foi levado pelas forças americanas. Então, eu não sei disso. Mas é possível que esse dublê aí esteja fazendo um certo teatro ali para manter esse discurso aí de conflito na fronteira, de algum ganho eles têm com isso. E eu tenho sabido que os americanos e as forças também americanas que fizeram já incursões ali em Roraima, na fronteira com a VZ, já abateram vários caças Sukhoi da AVZ, que eram dados pela RU. Só que a RU deu os caças assim, apesar de ser Sukhoi, que é um caça moderno, eles deram de uma linha muito antiga, né? Numa versão assim que já não tem mais condições. Então, eles já bateram 2 ou 3 caças Sukhoi pelas forças americanas ali. Ou seja, a AVZ não tem mais um poderio bélico nenhum para fazer nada. Eles só têm discurso. E os espertinhos que estão querendo entrar pela nossa fronteira estão sendo prontamente abatidos pelas nossas forças verde-olivas que estão ali com os olhos muito atentos às nossas fronteiras. Então, também é uma situação ali que, embora seja tensa, né, não vou dizer que está tudo calmo ali, estão havendo, né, trocas de balinhas ali nesse local, mas é uma coisa que vai ser prontamente controlada e não deve se expandir muito, não. Então, o MAD vai ser detido, vai ser levado embora e o Edmundo Gonzalez vai entrar dia 1º de janeiro, já é promessa do Loirão. Então, acompanhe o calendário, né? Até 1º de janeiro, fim dessa situação irônica ali que está acontecendo na fronteira. Muito bem, Luciano. O que irá acontecer com o Brasil após o Loirão assumir a presidência nos Estados Unidos? Bom, o que acontecer nos Estados Unidos vai acontecer aqui no Brasil também, de efeito cascata. Lá ele está tirando várias substâncias da água, né? O FLUOR já mandou tirar. Ele está tirando o Robert Kennedy, que foi o senador que foi eleito como secretário da parte da saúde, está também tendo uma corrida em cima das indústrias da Big Pharma para retirar os efeitos danosos de tudo que eles fizeram, especialmente das V mais As, né? Eles estão já em cima, as ações das Big Pharma estão despencando, porque sabe que essas empresas vão ter que prestar severas indenizações por todo o mal que causaram.
por ter lançado algo tão maligno assim, sem a menor comprovação, né? Aliás, comprovação eles tinham, né? Que era maligno mesmo. Mas, enfim, eles vão ser severamente indenizados, vão ter que perder todos os seus recursos. Então, está havendo já uma corrida, uma caça, às bruxas, literalmente, nos Estados Unidos, a essas indústrias do mal, indústrias químicas que colocaram essas substâncias na água, pessoas que faziam as famosas ideologias, né, de militâncias dentro das escolas. O Loirão já falou aqui. Ele vai punir os professores que forem militantes e que insistirem com essas ideologias ou coisa parecida, vão ser punidos e expulsos. Ele falou várias coisas, eu não tenho a lista de tudo que ele falou, mas ele vai entrar assim numa caçada muito grande contra todas as agendas da canhota americana que tentaram impor goela abaixo coisas absurdas, né? E eles estão fazendo isso já de maneira muito acelerada e já muito antes do tempo da sua suposta posse em 20 de janeiro. Então, tudo que ele fizer lá vai vir para cá. Só que para cá, primeiro, ele tem que, aí sim, esperar o janeiro, acredito, né, para começar no Brasil. Mas não vai demorar muito para todas essas ações aí. Aquele do FLUOR na água, das VAs, dos professores, da ideologia, do que mais. Tem várias coisas que eu nem quero citar aqui. Ele está fazendo assim uma caça literalmente a toda a canhota americana, e isso acontecerá aqui no Brasil nos breves tempos também que vão suceder aos dias de agora. Acreditamos que até o final desse ano de dezembro, até o dia 20 de janeiro, a posse do Loirão, a vida da canhota e das suas agendas no Brasil vai ser muito difícil. Eles vão ter que fugir, se esconder ou parar de fazer coisa, porque o fim para eles chegou. Então o Loirão veio para depor todas as agendas escuras satânicas da NO no mundo, entre as quais o Brasil é um grande país sede da NO também, né? A gente tem aqui um NO muito forte, né? Que existe dois Brasis, o Brasil do bem e o Brasil do mal. Esse Brasil do mal está com os dias contados. Então eu peço a todos que entendam esse processo geopolítico, que não é tão simples de compreender, e deem a paciência necessária para que tudo aconteça no devido tempo, sem que haja alguma ação mais brusca, mais intimidadora, como retaliação que poderia acontecer. Então, aguarde, tudo vai acontecer no seu devido tempo. E o Brasil será tremendamente beneficiado com a entrada do Loirão e com o progresso que isso vai trazer, e já está começando a trazer. Tanto que ações de empresas que trabalham com essa parte de progresso, de coisas que virão, estão subindo. E ações de empresas ligadas à canhota estão despencando no mercado. Isso já é um sinal que o mercado financeiro já está sinalizando que acabou para a canhota no mundo. E é a ascensão das indústrias e das pessoas de bem que vão criar, renovar e construir um mundo renovado e melhor. E aqui no Brasil isso vai acontecer também. Muito bem, Luciano. Agora tem uma pergunta aqui bem cabulosa. Como todas. A turma de preto do ST vão continuar trabalhando contra o Brasil? Pois é. Essa é a pergunta que eu tenho recebido muito também. Eu diria assim, essa turma também, eles estão utilizando a tentativa assim, de intimidação. Porque um povo intimidado é um povo submisso, um povo dócil, né? Um povo que cria força, ele vai em cima. Então, a tentativa dessa turma de preto é intimidar o Brasil e botar leis absurdas ainda para que o povo se sinta ainda coagido a não agir. Tanto que foi feita uma pesquisa, né, qual é a porcentagem de brasileiros que tem medo de se expressar. E a pesquisa revelou que 60% dos brasileiros tem medo de se expressar por medo dessa turma de preto, dos corvos de preto, né? Isso é muito ruim, porque não deveria ser assim. Isso aí é o que antecede uma tirania, né? Então, eles sabem que através do medo e da intimidação, eles conseguem avançar muito, muito mesmo, né? Então, agora, eles estão tentando suas últimas cartadas de intimidar, botar leis estranhas, botar medos na população, tentar deter aqueles que são patriotas, que são do bem. É uma tentativa que tem dado resultado até agora. Só que, como eles estão desesperados e não tem mais nenhum respaldo, nenhum apoio internacional, porque antes eles tinham apoio internacional da turma dos seus superiores, né? Que eles não agem por si, eles são todos laranjas, né? Agem através de um comando superior, que é da NO.
Então, eles estão, nesse momento, acéfalos, pois os seus superiores já não existem mais, já foram levados em cana, já foram retirados. Então, eles estão agindo ainda conforme os seus sua própria cabeça. Então, isso não vai muito longe. É como se fosse, né, um rádio com as pilhas fracas, que daqui a pouco ele vai, e vai parando e não tem mais força. Então, é só questão de esperar um pouquinho, essa gente toda vai ser retirada, vai ser penalizada, e eles já estão sendo perseguidos severamente, tanto que o Gilmar, todos os seus bens foram tomados que estavam em Portugal, foram tomados pela aliança, todos os bens do Gilmar, né? Mas os bens de mais alguns outros aí estão sendo retirados, tomados, então eles estão sem força, eles só têm ainda essa meta de passar pânico e medo enquanto as pessoas ainda os temem, mas isso vai durar pouco também, que daqui a pouco tudo isso vai lago abaixo. Agora, tem uma pergunta muito forte. Poxa. Fale sobre a Storm. Pois é, Storm. Eu me destaquei na internet, foi o ponto forte, assim, que eu comecei há 5 anos atrás, né, foi 2019, como o primeiro aqui no Brasil que revelou a Operação Storm. Aí todo mundo caiu de palma em cima de mim, chamando de todos os adjetivos, aí você é louco e tal, né? E aí, por um tempo, eu sofri essa perseguição, e agora a gente vê que a grande maioria da internet está falando com a mesma linguagem que eu falava 5 anos atrás. Eles já estão abonando tudo que eu falei. Eu não fico bravo com isso, pelo contrário, eu quero que as pessoas falem a verdade, esse é o meu objetivo, eu não quero me promover nem nada. Só que pessoas que antes falavam e debochavam do que eu dizia, né, hoje não sabem onde botar a sua cara e estão acabando por defender mesmo as alegações que eu fazia naquela época, desde aquela época. Eu falei sobre... A Storm é uma operação verde-oliva mundial, uma operação de contra-reação contra o sistema. Então, existia o sistema de domínio, que era a NO, os globalistas, e não existia um opositor aparente. Eles eram donos do mundo, donos de todas as narrativas, eles faziam o que queriam. Aí, uma parte das pessoas de bem dos Estados Unidos montou esse grupo chamado o Grupo 17, o Grupo Q, né, que também é chamado de Operação Storm, que é uma operação civil e verde-oliva no mundo para depor todo o controle da NO no mundo, todas essas famílias ilumes, essa gente do mal, os globalistas, e eles estão fazendo disso de uma maneira muito sutil e suave para que não haja uma retaliação, um conflito mundial. Então, a Storm envolve uma parte do governo e do exército dos Estados Unidos que está julgando e retirando pessoas que eram ligadas ao satanismo, às coisas negativas, às práticas e rituais malignos, estão levando para Gitmo, que é uma base americana na ilha cubana, e estão fazendo seus processos, seus julgamentos, e a maioria que entra nessa ilha não sai mais, né? Só sai lá depois como resíduo para tubarões, né? Então, eles estão fazendo já desde 2019 isso, foi casualmente a época que eu comecei, mas eles já estão fazendo isso, na verdade, desde 1960, com a entrada do John Kennedy, o pai, que o John Kennedy já veio com essa intenção de depor o sistema que dominava os Estados Unidos, só que ele não teve sucesso, aconteceu aquele evento em Dallas, e a partir dali ficou meio latente essa situação, até a entrada do Loirão em 2018, que aí reativou essa Operação Storm no mundo todo, que é uma união de todos os 209 países para a retirada do sistema da NO de cada um desses países. Então, é um sistema que trabalha no sigilo, totalmente secreto, totalmente por baixo, para não causar reações, inclusive falando ao público o contrário do que eles falam. Então, eles, quando retiram uma pessoa que foi em cana, eles colocam sósia no lugar para não haver tumulto, para que as pessoas não fiquem julgando, porque o povo, nesse caso, só atrapalha, né? Imagina tirar o pontífice, por exemplo, dizer que ele trabalhava com os pequenos, fazia rituais. Como é que seria o povo católico? O povo católico não ia aceitar, ia dizer que é fake news, que não sei o quê, e traz de volta o meu pai, né? E ia dar uma maior confusão. Então, eles retiraram, que eles de fato fizeram isso em 2019, né? Foi a julgamento, e botaram ali um ator mascarado, que está fingindo, e todo mundo batendo palminha. Então, é assim que funciona, para fazer tudo na surdina. Então, o grande lema da Operação Storm é: onde vai um, vai todos, confie no plano, e onde um vai, ou seja, todos que forem em cana vão levar todos os seus companheiros, vai todo mundo ser levado em cana, quem trabalhou para o mal, não vai ficar um rato nesse banhado, né?
E eles também falam assim com esse lema: não fale para eles, mostre a eles, né? Eles não querem falar, ó, fulano era do mal. Eles querem mostrar, tá aqui, ó a foto aqui do cara, ele está fazendo mal. Então, muitas coisas estão sendo mostradas agora para o grande despertar da consciência. Então, a Operação Storm, ela é casada com uma grande informação que é o The Great Awakening, o grande despertar da Terra. Ou seja, junto com essas retiradas dos malignos, acontece o grande despertar em massa da população da Terra, que já está acontecendo. Então, essa demora suposta, né, também é para que dar tempo aos dorminhocos, para que eles também consigam acordar e ver todo o processo que eles foram enganados. Nós somos enganados ao longo de séculos e milênios, e agora chegou a hora da exposição e da revelação de tudo que nos foi apresentado como verdade, que não vai ser mais, tá? Então, essa é a Operação Storm. E ela está de vento em popa e vai ter a conclusão agora dela para os próximos tempos, onde todos os ratos do banhado deverão ser identificados, julgados e retirados da Terra. Muito bem. Os Simpsons previram a vitória do Trump agora em 2023? Os Simpsons previram muita coisa, eles previram coisas terríveis. Os Simpsons era uma antecipação dos fatos, né? Que existia uma agenda, né, das famílias Illums. Essa agenda dizia: nós vamos fazer isso, isso, todas as linhas ali do que seria colocado na humanidade. E eles então criaram esse desenho dos Simpsons e também do jogo de cartas, os Illums, que eu falei uma vez. Existe um jogo de cartas Illums, com todas as coisas que estariam acontecendo para os próximos anos, né? Isso já aconteceu, foi desde 95, esse jogo foi lançado. É um jogo de cartas, tem na internet, todo mundo pode pesquisar. Ali tem todos os fatos, ali fala tudo que iria acontecer. E os Simpsons igual. O Simpson, o criador dele era da sociedade da maçonaria, que foi instruído para lançar ao mundo o protocolo, a agenda daquilo que iria ser feito para o mundo. E, de fato, ele apresentou tudo e tudo aconteceu até um certo momento, né, que agora eles disseram que acabou a temporada dos Simpsons. Eles largaram o seu último episódio agora nesses dias e não vai haver mais esse desenho. Ou se houver, vai ser bem remodelado, né? Então, sim, eles fizeram uma antecipação de todos os eventos e tiveram um índice de acerto assim, de superior a 90%. Porque eles já sabiam do que iria acontecer, né? Só que agora mudou a linha do tempo e toda aquela agenda escura que estava prevista e planejada de ter uma terceira G, de ter não sei o quê, essa já foi atenuada, não vai ter mais. Vai ter apenas a narrativa desses eventos. Então, praticamente agora se encerrou a temporada dos Simpsons, né, para suas exposições, porque a partir de agora não é mais a agenda sombria que domina a Terra, e sim a agenda da luz, o que é justamente o oposto à agenda anterior. Então, mas é muito interessante a história dos Simpsons, né? Muito bem, Luciano. Essa semana teve muitas situações pelo Brasil inteiro, principalmente em Brasília, muito reflexo da vitória do Trump. E eu queria te fazer uma pergunta que também está muito quente, muito em alta hoje na internet. O que você pode falar sobre os fogos de artifício em frente ao ST? Pois é. O que a gente sabe sobre isso é o seguinte. Esse senhor lá, o Tio França, né? Ele comprou numa loja de fogos de artifícios alguns rojões mesmo, rojões caseiros, né? Essas bombinhas que o pessoal usa no São João e tal. Fez lá um artefato meio caseiro e foi lá para fazer digamos, um teatrinho lá na frente. Me parece que ele foi, inclusive, falam as pessoas, eu não tenho essa comprovação, mas falam que ele teria sido pago pelo próprio sistema para que causar um certo tumulto ali, para que o Ale e a turma não liberassem a anistia ao pessoal do 8 de janeiro, né? Então, eles iriam utilizar esse teatro do Tio França para dizer, como estão fazendo assim, então nós não vamos mais liberar 8 de janeiro, não vamos continuar mantendo esses detentos lá injustamente, como já está acontecendo há tanto tempo, né? De uma maneira bastante dramática. Então, parece que ele foi pago pelo próprio sistema para fazer isso. Só que o segurança
lá do ST, já sabia disso, eles, por outro lado, disseram assim, vamos apagar provas, vamos apagar queima de arquivo. Então, o França, esse jogou o primeiro foguetinho lá, o rojão, na estátua, fez tum, né, um barulhinho ali de São João mesmo, né? E aí, quando ele foi lançar o segundo, o segurança dele, com mira telescópica, algo parecido, não sei, né, um sniper, alguma coisa, já pã, né? E aí eles, na edição do vídeo que foi liberado para a imprensa, eles cortaram essa parte que ele recebeu a balinha e caiu duro. E aí que ele caiu com o artefato na mão, já aceso, né? E aí que estourou, e aí disseram que ele escorregou, coisa parecida. Mas foi muito mal contada essa história. Então, essa é a versão que estão falando por aí, que é a versão muito condizente. E foi digamos, uma trama, assim, para que não houvesse anistia dos detentos de 8 de janeiro. Só que como caiu na rede essa explicação, assim como eu estou falando, perdeu força, então ele acabou se voltando contra o próprio sistema, que eles viram que eles botaram um sniper lá, um atirador que apagou a vida do homem e tipo assim, o tiro saiu pela culatra, né? Então, foi um fato isolado ali que não tem muitas implicações, não. Uma coisa besta que não teve implicação alguma. Tá. Falando em implicação, qual a implicação do fato entre o ADM, o Alckmin e o presidente Lula nesse momento que está sendo muito comentado na internet? Tá. Tem assim... Casualmente, então eu vou responder essa com uma maneira mais ampla. O secretário americano Marco Rubio, né, que ele é um secretário linha dura. Aliás, todos os que o Loirão está colocando são linha dura mesmo. Esse Marco Rubio, ele nasceu em Cuba, ele viu toda a força do regime vermelho. Então, ele é um feroz inimigo do regime vermelho e da canhota americana. Então, o Marco Rubio mandou pedir para os generais brasileiros aqui entregarem o nome de todos os generais melancias que no dia 15 de dezembro de 22 intimidaram o nosso capitão a ficar quieto diante da escolha que aconteceu com o Barbudinho, né? Vamos chamar de Barbudinho assim, e os generais estavam prontos para dizer assim, não, teve maracutaia aí, né? Parem com isso, né? E esses generais melancias receberam um telefonema das canhotas americanas dizendo, vocês façam que o capitão não reaja à escolha de 2020, senão ele e sua família vão ser abatidos e vão ser detidos e vão para aquele lugar, né? Então, o capitão recebeu essa ordem desses generais melancias dizendo, ó, capitão, você fique quieto aí, porque eles vão acabar contigo, né? E aí o capitão prontamente ficou quieto, aceitou a escolha do Barbudinho, nada aconteceu, por isso que deu aquela revolta dos patriotas e tal, né? Então, como aconteceu essa chamado do Marco Rubio para dar o nome de todos os generais melancia que fizeram isso, e vão todos para o Chilindró, e vão todos para a pena capital, porque nós temos uma lei de GURRA, a pena capital é o escolhido para as pessoas que fazem alta traição, eles já sabem que vão todos para aquele lugar, vestir a tal da gravata. Então, eles fizeram uma contração agora, dizendo que eles vão deter agora o contrário, os generais do bem que estariam supostamente fazendo uma tentativa de apagar o Barbudinho, coisa e tal, né? Então, isso é uma falsa narrativa, uma tentativa de intimidar o Marco Rubio e esses generais melancias que vão ser detidos, né? É um jogo bem complicado ali. Você sabe que nós estamos em conflito mundial, né? E é um lado tendo conflito contra o outro. É um lado do bem com o lado do conflito do mal. Então, mas isso tudo não vai dar em nada. O que vai valer, sim, é a ordem do secretário Marco Rubio, que é o secretário do Loirão, que já pediu o nome de todos os melancias, vão ser identificados, já foram identificados, já sabe o nome e vão todos eles vestir a gravata, tá bom? Essa é a informação que eu tenho. E essa outra que foi do Alexandre, isso aí não vale nada, isso aí é só conversa narrativa falsa, não vai dar nada. O capitão será candidato a presidente em 2026 com o vice Temer? Não, de forma alguma, não vai ser candidato, não vai ter. As escolhas elas vão ser trocadas, não vai ser assim, não vai existir mais
essa periodicidade que está acontecendo agora, 24, os vereadores, 26 o presidente, não vai trocar tudo. Quando cair o sistema, tudo vai ser reduzido a uma pequena parte do que é. O capitão vai ser colocado em breve, vai ser retomado ao poder, porque ele, na verdade, nunca saiu, né? O que aconteceu foi um acordo para deixar o Barbudinho manter esse teatro, assim como aconteceu com o Bidê nos Estados Unidos, a mesma história, para que não houvesse uma retaliação do sistema maligno. Como o sistema maligno agora está sem força e sem mais condições de fazer essa retaliação, eles vão anular a escolha que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, do tio Bidê, e vão também anular a escolha que aconteceu aqui com o Barbudo. Então, ele vai tomar posse no momento anterior a 2026, que deverá ser a partir de janeiro, acreditamos, né? Mas antes tem que haver a queda do tio Bidê nos Estados Unidos, tem que haver a exposição de todas as maracutaias que aconteceram lá e aqui, e a detenção de todos que fizeram isso. Então, tem muito chão ainda pela frente. Mas quando isso acontecer, imediatamente o capitão volta, mas eu acho que vai voltar antes dele uma junta verde-oliva que vai, segundo as informações que eu tenho, deveria cair todo o sistema atual do Barbudo e seus asseclas e vir uma junta verde-oliva de três altas patentes brasileiros para fazerem um período de transição por 90 dias ou 120 dias até as novas escolhas que serão promulgadas depois desse tempo. Essa é a possibilidade mais provável. Mas existe uma outra possibilidade dele voltar em seguida, o que é menos provável. Mas não vai ser em 2026, não. E não vai ter Temer coisa nenhuma, isso aí é conversa de louco. Capitão Bolsonaro é o braço direito do Trump na aliança? Não é ainda, porque ele não está, assim, na sua posse efetiva, né? Ele não foi ainda efetivado como capitão, mas ele será ao momento que ele for efetivado como o chefe supremo da nação. Mas ele está como apenas uma pessoa paralela no momento, está de lado, de escanteio, né? Mas existe uma linha de frente que não é conhecida, que são vários nomes verde-oliva, como Marechal Heleno, Braga Neto, o Arruda, são generais que estão na linha de frente, que estão ajudando o Loirão a concluir essa situação. O capitão está ficando um pouco de lado, sendo preservado, porque no momento que ele retornar, aí as coisas vão ser mais obtusas como são agora, como nunca foram antes, né? Ele vai botar, né, para valer e vai ser uma pessoa linha dura, e a tendência, com essa nova entrada do Loirão e do capitão que virá, eles vão ser linha dura, vão ser muito fortes para deter qualquer pessoa que cooperou com essa situação atual, com essa farsa. Então, todos que cooperaram com essa situação vão em cana. E vão em cana, que eu digo, não é ir ali em cana, aí solta amanhã. A cana que eu digo é ritmo mesmo e é gravata mesmo. É pena capital, não tem jeito. Então, o capitão está se preparando de alguma maneira. Não sabemos qual o que está por trás, mas ele já deu a entender em vários enigmas que ele passou para a humanidade que ele ainda está comandando o segundo Brasil, digamos, porque tem dois Brasil, o Brasil falso do Barbudo e o Brasil real da República Restaurada, né? Ele é o chefe da República Restaurada. E assim como o Loirão sempre foi dos Estados Unidos e nunca saiu do poder, o mesmo que aqui, né? Mas é um pouco difícil entender e explicar isso, que as pessoas dizem, como é que pode ter dois chefes, né? Como é que pode ter dois chefes? Tem dois chefes, exatamente, nos Estados Unidos e aqui. A gente vai ver isso em breve, é o que está acontecendo. Essa foi a maneira que a Aliança encontrou para ver a deposição do sistema atual sem que houvesse uma G civil. E o pior do cenário seria que houvesse uma ação precipitada e houvesse uma G civil no Brasil, ou quem sabe até uma mundial. Então, tudo isso tem dado muito certo. Foi um plano, assim, sofrido, né? Desgastante, cansativo da Aliança, mas eficaz, muito eficaz, porque todos estão caindo por si próprio, sem que haja uma retaliação maior na Terra. E esses efeitos colaterais, como a gente vê de 8 de janeiro e outros, são efeitos colaterais que toda a GUE-RRA tem, né? Então, algum desconto tem que se dar, mas poderia ser muito pior. Nós poderíamos estar num conflito mundial hoje devastador, e não aconteceu e nem vai acontecer, porque nosso pai está no comando, a Aliança está no comando da Terra, e como eu sempre falo, a luz sempre vence, e a luz já venceu. Só que a luz, ela é discreta, ela é serena, ela é passiva, ela não se deixa sobressair, né?
mas ela está trabalhando com muita força nos bastidores. O EBS deve começar logo? Bom, ninguém sabe exatamente o momento que o EBS será trazido, né? Porque se houvesse essa informação, o inimigo também saberia, né? E aí iria ser complicado. O inimigo não pode saber dos planos da aliança, por isso que a gente fala alguma coisa, mas detalhes mesmo ninguém tem, porque senão o inimigo saberia, iria todo o sistema ruir, né? A aliança, o EBS deve acontecer, que o EBS é Emergency Broadcast System, que é uma transmissão simultânea de emergência nos celulares e nas televisões, rádios e também na internet, onde nós vamos receber mensagens automáticas, tipo, faça isso, faça aquilo, fique em casa e tal, e vai haver também as confissões de tudo isso que já aconteceu há tanto tempo, que já está sendo gravado, eles estão gravados em fitas VHS, para não ter edição, e eles vão ser mostrados ao público as confissões de toda essa turma do mal aí, tá? Quando que o EBS vem? Nós não sabemos, mas primeiro tem que haver, eu acredito que tem que ver a posse formal do Loirão, né? Formal, então deveria ser após o 20 de janeiro, teoricamente, mas tem pessoas apostando que ele pode acontecer antes disso, né? Eu, de fato, eu não tenho conhecimento quando que ele vai vir, eu só posso garantir que ele virá, e vai vir e não deve demorar muito. Então essa é a proposta, porque o povo já está cansado e quanto mais estica isso, pode haver ainda um desgaste maior de tudo, as pessoas não estão resistindo mais, mas é importante a gente se preparar que vai haver um EBS ou EAS, que é Emergency Alert System, vai haver, ele deve acontecer para os próximos semanas, no máximo até janeiro, né? E aí a gente vai saber tudo isso que eu venho falando há tanto tempo aqui. Muito bem, Luciano. Há possibilidade de uma G na fronteira com Roraima? Já está acontecendo ali, né? Já está acontecendo. Não é relatada há muito tempo, desde alguns meses atrás, que tropas da AVZ e também milícias que são mandadas da RU e da XI, que, note bem, não é a RU nem a XI, são milícias da RU e da XI, que é diferente. São mercenários pagos, mercenários contratados com dinheiro para ir lá e fazer alguma tentativa de entrada no território brasileiro. Até porque eles precisam dessa passagem ali de Roraima para ir até a Guiana inglesa, que é a Suriname, que eles querem para tomar posse lá, né? Esse Essequibo. Então já está acontecendo, eu já tenho notícia que muitas milícias já foram abatidas e ficam por lá mesmo, né? Deixam lá na mata mesmo, jogam no rio, ninguém fica sabendo. Então, a ordem que eu sei que o nosso exército brasileiro, a ordem é o abate. Viu o inimigo, abate. Não tem, e na mata você sabe que não tem prisioneiros, né? Não há prisioneiros na mata. Na mata é o abate. Pegou, é abate, né? Pegou ali, é abate. E eles estão muito bem vigiados. E todos que tentaram entrar já foram abatidos, já foram mandados para o espaço naquele mesmo momento. E está acontecendo também a incursão de alguns blindados e aviões da AVZ para nosso território, que também foram prontamente abatidos e neutralizados pelas forças brasileiras e americanas. Lembrando que os Estados Unidos está ali muito fortemente armado nessa região, ele está cuidando muito da Guiana Inglesa, até porque é do povo deles, né, Guiana Inglesa, e eles não querem que ali se torne uma região do narco, né, uma região produtora de pó. Então, os Estados Unidos têm todo interesse que isso não aconteça e que todos os artefatos que sejam dirigidos contra o Brasil, eles sejam neutralizados antes de mesmo chegar no nosso território. Então, a pergunta, vai ter G? Já está tendo, mas não vai se expandir muito mais do que isso. Só vai ter narrativa. E o nosso exército brasileiro está totalmente ali com tropas e muitos blindados e efetivo nessa região. Eu não acredito que haja uma tentativa do louco lá da AVZ de fazer algo mais intenso ali, né? Eu acho que isso é só uma narrativa. Mas eles estão a postos. E já está acontecendo, sim. Mas vai ficar por isso mesmo. Por que a intensa movimentação em pontos chaves no mundo seria uma G mundial? Dos porta-aviões? Isso. Tá. Os porta-aviões americanos. Os porta-aviões americanos, eles estão em alguns locais chaves do mundo. Até vou dizer qual deles. Um aqui é da VZ, ali na Guiana, ali em cima. Tem um porta-aviões
que eles têm um poderio gigante ali, com aviões que vão em poucos minutos, em qualquer lugar. Eles conseguem ir desse ponto até Caracas em questão de poucos minutos. Eles já conseguem... Eles só não abateram Caracas lá, porque não estava nos planos ainda. Mas se for dada uma ordem, vai lá e larga um foguetinho de São João, lá no Palácio Miraflores, eles farão isso em poucos minutos e acaba tudo imediatamente, né? Então, para você ver como não é assim, não está, a situação não está comprometida ali. Os Estados Unidos detêm o controle. Outro ponto que eles têm lá no Oriente Médio, lá na região da Israel, por lá tem outro porta-aviões, que ali também está um clima muito tenso ali, com Ira e Israel. Tem outra região também no Iêmen, que ali perto, mais para baixo, e outra próxima de Taiwan. Então, são focos de GEO-RRA que poderiam dar o início de uma G mundial ali. Então, os Estados Unidos está como o guardião da paz do planeta, e onde alguma dessas ações forem colocadas, ele imediatamente vai neutralizar e eliminar aquilo ali. Então, não se preocupe, eles estão com esse poderio todo, que é um momento excepcional, né? Não é normal os Estados Unidos ter 5 ou 6 frentes de batalha ao mesmo tempo. Até estrategicamente não é algo aconselhável, mas eles estão com essas 5, 6 frentes de batalha em que cada uma delas pode, de um momento para outro, eclodir num conflito maior. Então, mas eles estão muito bem monitorados e eles são o povo que mais tem controle, tem monitoramento, tem o Starlink, eles têm tudo, eles sabem tudo, né? Então, eu acredito muito no Exército Americano, na Marinha especialmente ali. Então, a gente está muito bem guiado e tutelado pelas forças americanas, que são aliadas do Brasil. Então, Luciano, agora nossa última pergunta do programa de hoje. Afinal, quem está contra quem nessa G? É uma excelente pergunta, né? As pessoas dizem, quem é que está contra? É Estados Unidos contra a China? É Estados Unidos contra a Rússia? Não é nada, não é nem país contra país, não é nem como a gente pensa, né? Tem que ampliar. Existem 2 blocos de poder no mundo. Um são a força da aliança, digamos assim, todos os seus associados. Existe a força da aliança do Brasil e tem a força também das sombras, que é da NOM, que também tem foco nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os países do mundo. Então, não é país contra país, não é povo contra povo. Seria a luz contra a treva, seria as forças do bem de libertação da terra contra os dominadores, contra a elite mundial, da elite sionista mundial, que detinha até pouco tempo atrás o controle total do planeta, né? Então, é a aliança contra a elite sionista maligna mundial que controlava e dominava todas as forças sombrias, o eixo do mal do planeta, né? O eixo do mal. Então, essas forças, elas tinham, assim, a supremacia, tinha o domínio de todos, da economia, das finanças, da política, tudo era desse grupo sombrio. E agora eles estão perdendo, primeiro, a parte financeira, que os bancos deles estão fechando, a maioria, né? Estão sem dinheiro para pagar mercenários, estão sem armamento, sem nada, eles estão só com narrativas. O seu último bloco ainda é a mídia, só tem a mídia ainda faz a narrativa deles. Mas por certo tempo, porque a mídia já está sendo trocada também, então quem contratém? É luz contra a treva, digamos, as sombras da terra contra as forças do bem. É como se fosse o nosso Pai Criador contra os malignos, reptilianos, dracos, que eram os mentores dessas sombras que estavam no planeta. E, felizmente, eles estão sendo retirados de maneira muito rápida. Então, esse conflito já foi ganho pela luz, não é que há possibilidade de perder, já foi ganho esse conflito. Só que eles têm ainda os seus procedimentos para não dar um transtorno maior, uma represália do sistema, né? Então, é isso aí, luz contra a treva. Muito bem, Luciano, a gente está acabando por aqui hoje nossas perguntas. Eu sei que é cansativo, a gente já passou de 50 minutos hoje, mas o Matrix Podcast volta e eu sei que você vai ter muitos programas de agora em diante, porque todo dia sai notícia nova. Eu quero agradecer a nossa audiência aqui mais uma vez. Quem ainda não nos segue, ativa o sininho, segue o nosso canal, segue o Luciano César 7 também, que o Luciano todo dia está na internet colocando as atualizações.
Luciano, quer fazer as tuas considerações finais? Depois volta para mim e a gente termina. Pessoal, então é isso. Deixamos essa mensagem de esperança, de fé, pois tudo vai dar certo. Não se preocupe, tem muita gente que me pede, e aquela coisinha, aquela outra coisinha, né, detalhes. Não se preocupe, tudo vai caminhar para o desfecho feliz dessa história, né? A história com um final feliz. Então acredite e acompanhe nós que estamos dando a nossa cara a tapa aqui, eu, Fernando, o meu canal, né? Para você também dar sua força. Se inscreve, deixe seu comentário, se inscreva no canal, mande para as pessoas, compartilhem, porque essa é a sua maneira de contribuir com essa situação sem ficar passivo. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que também estão engajadas nessa grande corrente do bem. Então, eu convido você a participar, seja também um soldado da luz e participe conosco fazendo o compartilhamento desses vídeos e se inscrevendo nos nossos canais, tá bom? Um beijo a todos aí. Então, Fernando, a gratidão pela tua força, pelo teu carinho, tá? Estou sempre aí quando precisar. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.